Pessoal, André aqui, dando sequência ao vídeo de lugar das raízes da aula passada. O que foi que a gente fez na aula passada? A gente encontrou a planta no mundo Z a partir de uma planta no mundo S. Então, a gente tinha uma planta no domínio S e passou essa planta para o domínio Z. Dando sequência ao cálculo do lugar das raízes, ao esboço do lugar das raízes, a gente precisa, depois que a gente encontra a planta no plano Z, a gente precisa adotar alguns procedimentos. O primeiro passo é identificar quem são os polos e zeros. Ó. Então, olhando para essa planta, os polos são as raízes do denominador. Então, eu tenho um polo aqui em 1 e tenho um polo em mais 0,1353. Então, a primeira coisa que eu faço é desenhar o eixo real e o eixo imaginário, colocar aqui um polo em 1, tem um polo em 1, e tem um polo também em 0,1353, mais ou menos aqui. E essa planta também me forneceu um zero. Meu zero está em menos 0,5231. Então está em menos 0,52. Então meu zero vai estar aqui. Menos 0,5231. Então, eu coloquei no meu eixo real, polos e zeros. Agora eu vou identificar no meu eixo real que região é lugar das raízes e que região não é lugar das raízes. Para isso, eu preciso saber, eu preciso tomar posse de um ponto de teste. Então eu vou escolher um ponto de teste depois desse polo, depois eu vou escolher um ponto de teste entre esses dois polos, depois eu vou escolher um ponto de teste entre esse zero e esse polo, depois eu vou escolher um ponto de teste aqui, ó. Certo? O que é importante? Se eu tenho um ponto de teste aqui, vamos supor que eu tenho um ponto de teste bem aqui. Qual é o ângulo que esse ponto de teste forma com esse polo? No caso seria esse ângulo aqui. Qual é o ângulo que esse ponto de teste forma com esse polo? No caso seria esse ângulo pequeno aqui, ó. Fazendo pequeno. Qual é o ângulo que esse zero formaria com esse ponto de teste? No caso seria esse ângulo aqui. Então observe que eles formam ângulos agudos. Mas para eu encontrar a região do eixo real, que é lugar das raízes, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr esse ponto de teste aqui, ó, em cima do eixo real. Só que você imagina, se eu pegar esse ponto de teste e arrastar para cá, esses ângulos vão ser zero. Concorda? Se eu puxar para cá, esse ângulo vai diminuindo. Imagine aí, ó. Na medida que eu vou puxando o ponto de teste para o eixo real, o ângulo vai ficando cada vez menor. Então o que é que acontece? Se meu ponto de teste estiver aqui, o ângulo que esse polo forma com o ponto de teste é zero. Então já põe aqui, ó, zero. No caso, menos zero. Os polos formam ângulos negativos e os zeros formam ângulos positivos. Esse polo forma com esse ponto de teste, vou até pintar para não pensar que é um zero. Isso aqui é um ponto de teste, eu vou estar até quadrado. Também forma zero, então menos zero. E esse zero forma zero com o ponto de teste. Mais zero, porque o zero forma ângulos positivos. Então, qual é a contribuição dos polos? Os polos contribuem com zero e o zero contribui com zero. Então, a contribuição global dá 0 grau. Para que essa região, depois desse polo, seja lugar das raízes, a contribuição tem que ser mais ou menos 180 graus. Como o somatório for zero, eu posso afirmar que toda essa região daqui para lá não é lugar de raiz. Certo? Agora eu vou pegar esse ponto de teste e vou colocar aqui, ó. Observe agora aqui, ó. Esse polo, se eu traçar um vetor daqui para cá, olha o ângulo desse vetor.
é 180 graus. Tá vendo? 180 graus. Se eu traçar um vetor desse polo para cá, dá 0 grau. E se eu traçar um vetor desse 0 para cá, dá 0 grau. Então o que é que acontece? Esse polo contribui com menos 180. Esse polo contribui com 0. Com menos 0, né? O polo contribui com negativo. Eu acabei de falar e botei errado. E esse 0 contribui com o quê? Com 0 grau. André, eu não estou entendendo isso aí que tu fez. Imagina que esse ponto de teste, em vez de ter colocado aqui, eu coloquei ele aqui, ó. Ele está chegando aqui, certo? Olha o ângulo que esse polo aqui contribuiu, ó. Na medida que eu vou encostando ele aqui no eixo real, que é entre esse ponto e esse, eu vou testar os 3 pontos. Aqui no meio dos dois e aqui. Esse ângulo aqui, ó. Botei o ponto de teste aqui, olha o ângulo que ele formou. Na medida que esse ponto de teste vai vindo para cá, esse ângulo vai fechando aqui em 180, ó. Certo? Esse 0 aqui contribui com 0 grau. Quanto foi que deu a soma? Não está aparecendo. Quanto foi que deu a soma aqui? Menos 180. Então eu posso afirmar, como tem que dar mais ou menos 180, eu posso afirmar que essa região todinha, porque se eu colocar esse ponto de teste em qualquer ponto aqui, ó, vai acontecer esse fenômeno aqui, ó, esse fenômeno. Então eu posso afirmar que essa região todinha é lugar das raízes. Agora se eu colocar aqui, ó, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu coloquei o ponto de teste aqui, ó. Esse polo aqui vai contribuir com esse vetorzão aqui, ó, dá 180. Esse polo agora, ó, ele vai contribuir com 180. Antes ele estava indo para cá, agora ele vem para cá, ó. Então um está contribuindo com 180 e o outro também com menos 180. Observe que aqui já dá 360, que é 0. E o outro contribui com 0. No final das contas dá menos 360. Só que menos 360 é igual ao ângulo 0. Tem que ser mais ou menos 180. Então posso afirmar que essa região aqui não é lugar de raiz. E por último, eu vou botar o meu ponto de teste aqui, ó, um quadrado. Eu observo que o meu 0 contribui com 180. O meu polo contribui com o quê? Com 180. Com menos 180. E o meu outro polo contribui com menos 180. Qual é a conta que eu vou fazer? Um polo contribui com menos 180, ó, esse polo contribui com menos 180, esse aqui também com menos 180 e esse 0 com mais 180, menos 180, menos 180, mais 180. Isso aqui dá 0, sobra quanto? Menos 180. Então, na minha conta aqui tem que dar mais ou menos 180, deu menos 180. O que é que eu posso afirmar? Que essa região depois do 0, todinha, é lugar das raízes. Então, redesenhando aqui o meu lugar das raízes no eixo real, ficou assim, ó. Eu tenho aqui um 0, eu tenho aqui o eixo imaginário, eu tenho aqui um polo bem aqui e tenho outro polo bem aqui em 1. Então, essa região aqui é lugar das raízes e essa região aqui também é lugar das raízes. Pronto. Encontrei o que é lugar das raízes no meu eixo real, que é o eixo real, e aqui é o eixo imaginário. Quando eu tenho uma função de transferência com 2 polos e um 0, o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu posso afirmar que o lugar das raízes dessa função de transferência vai formar o que? Vai formar um círculo perfeito. Um círculo perfeito, onde o raio, onde o 0 aqui está exatamente no centro da circunferência. Então o lugar das raízes vem aqui. Pode ver, simule no MATLAB, veja no OGATA. Toda vez que eu tiver uma função de transferência que tenha 2 polos e um 0, o lugar das raízes dessa função de transferência para um kp maior que 0 vai ser um círculo perfeito.
Então, a gente aqui tem pontos de saída do lugar das raízes. Esse ponto aqui é o chamado ponto de saída, que a gente vai aprender a calcular. E esse ponto aqui, ó, esse aqui, ó, é o chamado, esse ponto aqui é o chamado ponto de chegada. Ponto de chegada. Na próxima aula a gente vai calcular o ponto de saída e o ponto de chegada. Observe que a gente vai calcular esses dois pontos aqui. Depois a gente vai calcular o ponto que esse círculo cruza o eixo imaginário. É um ponto importante. Como a gente está trabalhando com controle digital, aqui eu tenho o círculo unitário. O meu círculo unitário vai estar bem aqui assim, ó. Que meu círculo unitário, que não é lugar das raízes, é o círculo unitário do controle digital. Quem é da área sabe o que eu estou falando. Então, bem aqui, ó. Então, bem aqui eu tenho os pontos de cruzamento do círculo unitário com o lugar das raízes. É um ponto importante que a gente vai calcular também. Então, quais são os pontos importantes? Ponto de saída e chegada, ponto de cruzamento com o eixo imaginário e ponto de cruzamento com o círculo unitário. Está meio mal desenhado, mas na medida que eu for encontrando os pontos, eu vou tentando colocar o desenho numa escala melhor. Beleza? Era isso que eu queria apresentar nessa aula. Na próxima aula, lembrando, a gente vai encontrar os pontos de saída e chegada.